Já se imaginou estar perdido no espaço, sem memória, a anos-luz de distância da sua casa e sem saber o porquê você está lá? Essa é a premissa do filme Devoradores de Estrelas. E hoje a gente vai falar um pouco desse filme e vou trazer algumas análises, spoilers e informações para vocês desse filme. Então roda a vinheta. O filme Devoradores de Estrelas traz então o protagonista Ryland Grace para viver uma odisseia no espaço. Ou melhor dizendo, uma missão impossível no espaço. Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, acorda numa nave espacial a mais de 100 anos-luz de distância da Terra, sem memória e sem saber o que está fazendo lá. Acabei de acordar de um coma. Esse filme já saiu há alguns meses, mas só agora eu resolvi assistir. Ele já estava disponível nos streamings, mas eu fiquei meio assim, o pessoal falando que o filme era muito bom, muito bom, muito bom, e geralmente quando o filme tá no hype é aí que eu não quero assistir. Mas resolvi dar uma chance pro filme e ele me surpreendeu logo de começo. Para começar, o filme ele já coloca o espectador dentro da perspectiva do personagem principal, né? O Ryland Grace, que é um professor de ciências que acorda no espaço sem memória. No começo, o filme não dá a entender o porquê que ele tá sem memória, mas ao longo do filme você consegue entender os motivos. Eles dão ali um motivo especial que seria porque leva anos, né? Tecnicamente, a gente vai descobrir que ele tá há anos já no espaço, só que ele tá num coma induzido. E esse coma induzido leva ele a perder a memória. É recurso de roteiro, não tem nenhuma base científica para isso, mas serve como manobra para eles poderem, como gancho, para eles poderem contar a história a partir daí. Vamos ao contexto principal do filme, então. A história que gira, então, em torno do personagem principal, o Ryland Grace, é basicamente a premissa de estar no espaço para investigar o porquê que as estrelas, ou o nosso Sol, tudo começa a partir da nossa estrela, da nossa estrela, o Sol, o planeta Sol, da nossa estrela, o Sol. E a partir disso, os cientistas eles percebem que algum tipo de organismo está consumindo a energia do Sol. E isso é muito preocupante, porque a partir dos cálculos eles percebem que esses organismos estão consumindo o Sol numa velocidade muito rápida, o que é uma garantia de que nos próximos 30 anos o Sol praticamente deixe de existir ou perca boa parte da sua energia, o que teria graves consequências ao planeta Terra, né? A gente sabe, a gente precisa do Sol para sobreviver, para ter alimento, para ter planta, até para ter temperaturas ideais para a plantação e para outras coisas. Então os cientistas estão abismados com o que está acontecendo e criam então o projeto Here Man para investigar e com a premissa de mandar um cientista junto a uma cápsula anos-luz de distância para investigar uma estrela mais longe da nossa galáxia e entender o porquê que ela é uma das poucas estrelas, na verdade a única, que não está sofrendo com os mesmos organismos. Então a gente tem o nosso Sol, várias outras estrelas sendo consumidas por esse organismo, mas existe uma estrela que não está. E o plano é basicamente, então, enviar seres humanos até lá com materiais específicos para investigar e entender o porquê que lá não está acontecendo o mesmo que com o Sol, para tentar replicar e salvar assim o nosso Sol. O Sol tá morrendo. O nome dado então para os organismos até então desconhecidos são os astrofagos. O nome não tem uma origem específica, eu acabei dando uma pesquisada para entender, mas basicamente ali é um nome aleatório que eles dão para o organismo até então desconhecido. Até que eles conseguem fazer uma descoberta que é capturar um desses organismos para investigar. E é a partir daí que entra então o nosso protagonista. Ele é um cientista desacreditado, que teve a sua tese desacreditada, e ele passa então a fazer parte do projeto, a partir do momento em que uma das responsáveis pelo projeto lê um dos artigos dele e quer que ele analise o astrofago para entender o que ele é. E aí então que nosso protagonista entra. Você é o único cientista que talvez saiba o que tá acontecendo. A estrela, então, em que o nosso protagonista vai até ela, é a estrela chamada Tau 7. Uma estrela longe, muito, muito, muito longe, que aparentemente não está sofrendo com esses mesmos organismos. Vamos falar então agora da missão. O que é então a missão que o filme propõe para resolver isso? A missão se chama Here Man. Here Man, eu já conhecia o termo, porque é um termo do futebol americano, mas ele é um termo que os americanos, os ingleses usam para coisas impossíveis, coisas muito difíceis. Então eu trouxe aqui de forma mais embasada para vocês entenderem.
Então vamos lá. A missão recebe o nome de Here Man, que é uma expressão associada à tentativa desesperada de conseguir algo praticamente impossível. No futebol americano, é muito comum quando o time está perdendo o jogo e ele tem uma última bola, o quarterback, ele recebe a bola, tenta se desvencilhar dos adversários para lançar uma bola tão funda que chegue até o fundo do campo para que possa ser recebido por um dos seus companheiros de equipe, assim marcando o touchdown. Então, essa jogada muito antiga, conhecida como Here Man, que é basicamente se livra da marcação, joga a bola com tudo e espera que algum dos seus companheiros pegue. Então, ele faz aí essa ligação para entender que seria algo muito difícil, improvável, quase impossível, entendeu? Então, o nome combina perfeitamente com a situação. A humanidade não tem tempo suficiente para simplesmente esperar uma solução aparecer. Ele basicamente parte da premissa também aí dessa emergência espacial, né? É diferente como, por exemplo, Perdido em Marte ou Independence Day, e ele cria ali um senso de urgência e de tecnologia. O filme é uma grande ficção científica, mas ela consegue unir bastante ali um pouco de aventura, de ciência, mas o filme ao longo do tempo, das horas, né, ele vai desbocar por uma coisa mais pessoal e mais humana e vai trazer um outro viés pro filme que a gente vai falar daqui um pouco mais pra frente. A partir desse momento começa a entrar spoilers importantes do filme, então se você não quer spoiler, eu recomendo que melhor você assista ao filme e depois volte nesse vídeo para acompanhar o restante da análise, tá bom? O filme, então, agora, ele parte do princípio de que o cientista, então, ele passa a fazer parte do projeto, dando sua opinião, a sua análise técnica, mas a partir do momento em que acontece um fato em que os cientistas do projeto que iriam ao espaço na nave para coletar o astrofago e entender o que está acontecendo na estrela, eles morrem. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Sim, acontece uma explosão gigantesca e eles morrem. E aí eles passam a ter uma única opção de cientista para ir ao espaço. E é o cientista Will Grace, que é interpretado por Ryan Gosling. Ele precisa ir para o espaço. Só que tem Claro que o filme não seria tão fácil, né? Simplesmente ir até o espaço, coletar, entender o astrofago e voltar. A grande ideia é que, como a estrela que eles precisam verificar está muito longe da Terra, e eles não têm como ter combustível para ir e voltar, os astronautas que forem a essa missão estarão indo para uma viagem de apenas ida. Não tem bilhete de volta, porque é muito longe, então eles iriam e apenas cápsulas iriam regressar à Terra, não teria como trazer os humanos de volta. Então, quem fosse ao espaço ficaria por lá. Esse é um dos grandes ganchos do filme, que é de fazer os heróis entenderem que eles serão sim heróis lembrados, mas que eles não estarão aqui para viver essa glória, porque não terão como voltar para a Terra. Fica a 11,9 anos-luz daqui, os astronautas morrem no espaço. Daí também acontece uma grande cachorrada que vocês vão entender. Eu conto esse plot, eu não sei se eu conto esse plot, mas eu vou deixar esse meio plot, eu vou deixar no alto pra vocês. O personagem principal, o Ryan Grace, ele não quer ir pro espaço e fazer essa missão só de ida sem volta. Mas ele vai ser meio que forçado, ele vai ser forçado aí por um motivo muito, mas muito sujo, muita cachorrada, que aí vocês precisam assistir o filme pra entender. Mentira que ele fez comigo. Então é por isso que ele acaba lá no espaço e acordando anos depois perto da estrela. Ele não queria ir, mas ele foi forçado a ir. E aí ele vai ter que ser o herói de qualquer jeito, porque de qualquer forma ele não tem mais como voltar. Aqui agora mora o grande plot da história, que é o Ryan Grace entender que ele não tá sozinho no espaço. Primeiro a gente parte da ideia de que ele viaja com outros astronautas, mas esses outros astronautas não sobrevivem. Só o Ryan Grace sobrevive. Mas depois de um tempo no espaço e próximo à estrela, ele percebe que ele está sendo seguido, sua nave está sendo seguido por uma outra nave. O que ele faz? Ele claramente entender que existem alienígenas, outros organismos pensantes, que também estão naquele mesmo lugar. E aí ele percebe então que ele não está sozinho no espaço e que provavelmente ele vai fazer o contato com um alienígena, com um extraterrestre. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhece. É nesse momento então que surge o Rock, a segunda figura importante do filme. O Rock, ele é então o alienígena que vai fazer contato com o Ryan Grace, o nosso protagonista. Esse alienígena, ele está no espaço, no mesmo lugar que o Ryan, porque ele também está investigando os astrofagos. Ele também está indo até a estrela para entender o que está acontecendo lá, porque ele também vai salvar o seu planeta, o seu habitat. O filme então vai dizer que ele é um extraterrestre de Eridani,
O nome dele, o Rock, quem dá é o protagonista, o Will and Grace, porque essa criatura extraterrestre tem um formato ali meio de rocha, de pedra, então Rock é pedra em inglês, por isso que ele chama o protagonista de Rock. O protagonista esbarra em outro problema, que é a barreira linguística com o extraterrestre. É óbvio que o extraterrestre não fala o inglês do americano Will and Grace, do professor, né? Então ele precisa criar mecanismo, ele e o Rock precisam criar mecanismo para conseguir se comunicar. Primeiramente, o Rock, ele envia para ele uma mensagem da própria nave com uma espécie de artefato que, quando ele tira, mostra ele como se fosse um planeta, uma galáxia, e aí faz o Will entender de onde ele é e o que ele está fazendo ali. A partir que eles começam a ter contato, visual, um vai até o outro, o Willan, ele cria a ideia de usar um programa de computador para fazer com que o extraterrestre consiga entender o que ele diz. Então, os sons que o extraterrestre emite de forma diferente e a mímica que ele faz com que eles consigam entender. Então, isso aqui quer dizer relógio, relógio na minha língua é assim. E aí ele começa a usar um programa de computador, e aí quando o extraterrestre faz o movimento, o programa lê e consegue passar para ele em forma de voz o que ele está querendo dizer, claro que numa linguagem ali um pouco diferente. E aí eles começam a ter um contato. E ali eu acho que é pra mim, a grande mudança do filme. O que parece ser um filme que vai girar em torno da emergência, começa ali a criar uma coisa de amizade, de cooperação entre os dois. Eu conheci um alien. Nossa intimidade tá crescendo. Ele não tá crescendo em mim, né? Eu até fiquei preocupado. Então eles têm muitos momentos divertidos e bacanas entre os dois. Eu me senti em algum momento assim preso dentro de uma cena de Guardiões da Galáxia, sabe? Eu acho que o Ryan Gosling, ele meio que dá uma interpretada no Senhor das Estrelas ali esqueci o nome do ator principal de Guardiões da Galáxia. E eu achei ele meio parecido, porque tem uma pegada de humor ali, tem o Rock que passa a falar pelo programa de computador e com a linguagem limitada ali, e tem algumas confusões entre as palavras, então fica muito divertido. E aí eu acho que é onde que o filme se reinventa, sabe? Não é só um filme espacial científico, ele traz ali um pouco de humanidade e vai trazer cooperação, né, entre um humano e um extraterrestre que estão em busca da mesma coisa, que é descobrir por que os astrofagos não estão consumindo aquela estrela para tentar salvar os seus planetas. Então eles começam ali de um trabalho de colaboração para juntos salvarem cada um dos seus planetas. E aí também, a partir disso, o filme vai conseguir trazer uma ideia de que os seres humanos não são a raça mais inteligente, mais evoluída na questão espacial. Então o Will and Grace, ele começa a entender alguns processos de coisas que vão ser necessárias durante a missão a partir da perspectiva do Rock, que tem um conhecimento que eu não diria maior do que ele, mas diferente. Eles dois, o filme ele não passa a ideia de que um sabe mais do que o outro. Ele passa a ideia de que cada um tem uma perspectiva diferente sobre o espaço, sobre física, química e ciência. E essa colaboração, essa visão de um e de outro, de mundo e do espaço, que vai fazer com que os dois sigam até o plano final, que é salvar cada um seu planeta. Agora nessa parte eles já começam a entender um pouco mais sobre os astrofagos, eles conseguem capturá-los e a partir disso os dois começam a trabalhar junto, porque eles começam a entender que tem como usar os próprios astrofagos contra eles mesmos, uma forma de autodestruição. Então eles começam a trabalhar junto para criar um mecanismo ali para fazer os astrofagos se autodestruírem meio que ali, para que eles possam então salvar os seus planetas. E essa é mais uma parte legal do filme, porque ele parte desse momento em que nenhum dos dois tem certeza sobre algo. Eles estão ali trabalhando junto, então tem muito experimento, tem tentativa e erro, até o momento em que tem aquele alívio, mais um alívio cômico ali de eles se entendendo, de eles fazendo testes. É bem engraçado, assim, é bem legal e vale bastante a pena também. Acho que foi uma boa direção para fazer esse filme ter essa continuidade, entendeu? Agora, já se encaminhando pro final do filme, quando os dois personagens já estão ali mais próximos um do outro, já criaram uma espécie de amizade, a gente começa a perceber ali que os dois criaram um vínculo afetivo. Claro que Hollywood vai dar um jeito de fazer alguém sofrer, porque senão não é Hollywood, né? O Rock percebe que o personagem principal, o Will Grace, não vai poder voltar para a Terra, que ele vai mandar os dados, as informações, as gravações que ele tem de tudo que aconteceu e dos avanços que eles fizeram para a Terra, mas que ele não vai poder voltar para o seu planeta Terra porque ele não tem combustível. E aí o Rock sugere para ele que vai doar para ele o combustível
para ele poder voltar para casa, e ali é um sacrifício do Rock, ceder o próprio combustível para um humano que ele acabou de conhecer, para ele poder voltar para a Terra. Então ali é um momento muito legal, muito fofo, que acontece no filme ali, que mostra que os dois realmente criaram um vínculo de amizade e que um faria um sacrifício pelo outro. A partir daí, então, vai acontecer outros acontecimentos que vão mudar essa história pro personagem principal, e ele vai perceber que ele precisa tomar outra decisão. Ou ele vai para casa e com as informações, ou ele volta para ajudar o Rock, porque ele descobre que os astrofagos possuem um problema que pode consumir a nave, o combustível do Rock, e aí ele provavelmente vai morrer no espaço. E aí ele tem que tomar essa decisão importante, e ele decide ajudar o amigo dele. Alerta de spoiler. Ele decide ajudar o amigo dele, ele envia as informações numa cápsula e volta para ajudar o seu amigo, para ajudar o Rock, um ser de outro planeta, a não morrer, a não ficar no espaço com os astrofagos. E aí ele percebe que a vida dele na Terra realmente acabou, agora não tem mais como voltar, ele tá mais de 100 anos-luz da Terra e não tem como regressar mais, mas ele ajudou um amigo que ele criou um vínculo. E acho que nesse momento o filme cria então um personagem que faz realmente o filme virar, de não ser apenas uma ficção científica. O Rock, ele consegue trazer humanidade. Acho que humanidade não seria bem a palavra, né? Mas ele consegue trazer um sentimento de amizade, de companheirismo, e eles conseguem trazer o personagem de uma forma que não seja apenas que não seja um inimigo extraterrestre, mas que também não seja apenas um ser alienígena exótico qualquer para fazer ponta no filme, entendeu? Ele tem relevância dentro da história, ele tem arco, ele tem momentos importantes. E acho que essa é a grande sacada do filme, entendeu? Que você mergulha numa ficção científica que se transforma numa grande história de amizade que é muito legal, muito bacana de assistir. Joinha? Não, tá fazendo pra baixo. E aí é essa cooperação entre os dois que, vai fazer com que a missão seja um sucesso, porque cada um dos dois conseguiram então... Cada um dos dois conseguiu então resolver o problema, conseguiu ir até o astrofago, ir até a estrela e resolver o problema, trazer as informações que cada um dos seus planetas conseguiu, e além disso criar uma amizade muito bacana entre os dois. Muitas pessoas que assistiram o filme Perdido em Marte ou leram o livro vai conseguir notar ali semelhanças que são importantes, e isso é inevitável, né? O escritor, o autor da obra é o mesmo, né? O Andy Weir, ele escreveu as duas histórias, então você consegue perceber ali toques que são totalmente deles, e mesmo com a adaptação cinematográfica, o filme ainda continua contando com essa mesma linha de pensamento, e você consegue perceber ali que o autor está envolvido nas duas obras, então é muito fácil você conseguir comparar o filme Perdidos no Espaço com o Devoradores de Estrelas. Isso é uma sacada bem bacana ali, mesmo que você não conheça muito bem, você vai conseguir sacar assistindo o filme. Pontos fortes e pontos fracos que eu achei no filme. Eu acho que o principal ponto forte do filme é que ele consegue misturar entretenimento, ciência e aventura. Eu acho que o filme ele consegue navegar por várias facetas do cinema, várias facetas de um filme, então você se vê ali em algum momento preso em termos que são mais científicos, daqui a pouco você consegue ir viajar para algo mais cômico, depois algo mais dramático. Isso é muito legal do filme, porque aí vai um ponto negativo, que o filme ele tem quase 3 horas de duração. Então é um filme longo, muita gente, inclusive foi um dos motivos que eu não quis assistir antes. Um filme bastante longo, então você não quer perder esse tempo se você não tiver certeza que o filme é bom. Então, esse é um problema do filme, ele é um filme bastante extenso, mas eu acho que como o filme ele consegue navegar entre vários momentos diferentes, entre o humor, o drama e a ficção científica, ele consegue ali preencher bem essas 2 horas, mesmo tendo ali alguns momentos monótonos, o filme consegue navegar bem. Eu acho que dentro das 3 horas ali é poucos momentos que você vai querer parar pra pegar uma pipoquinha, beber uma água, porque o filme consegue te prender bem, entendeu? Se não fizermos nada, tudo no planeta vai ser extinto. Acho que outro ponto positivíssimo do filme é a amizade do Will Grace e do Rock. Eu acho que isso foi importantíssimo pro filme. Se fosse só ele perdido no espaço ali e tentando resolver esse problema sozinho, sem uma outra pessoa de interação, pro filme de 3 horas seria muita coisa. Então a amizade dos dois foi um acerto gigantesco, tanto para a história, quanto para a narrativa, quanto para quem assiste, pro filme não ficar maçante, né? Também isso foi um grande acerto do filme. Agora, um ponto negativo que eu acho do filme é que ele tem bastante explicação científica. Então, principalmente no começo do filme, em alguns momentos dele dentro da nave, vai ter bastante explicações científicas para coisas que estão acontecendo no espaço
que em algum momento assim te deixa meio perdido. Eu vou ser bem sincero, mesmo entendendo alguma coisa, a premissa principal, quando ele começa ali, quando ele faz a descoberta junto com o Rock de como eles vão fazer pra salvar o planeta, eu fiquei ali um tempo assim pensando, precisei voltar para entender direito. Então é assim, porque eles usam alguns termos ali científicos que se você não tá prestando bem atenção ali, você vai ficar meio... Então eu acho que o filme pesou um pouco nisso. Eu acho que pelo tempo do filme, que são 3 horas, acabou não sendo tanto. Mas eu acho que ainda assim ficou numa quantidade, em certa parte do filme, excessivo ali. Então, pra quem não curte muito ficção científica ali, vai ficar um pouco perdidinho ali no que ele tá falando. É tipo quando você tá assistindo Big Bang Theory, que o Sheldon fala alguma coisa que você acha engraçado, mas você não entendeu exatamente do que ele tá falando. Isso é pelo fato de ele misturar ficção científica, mas aí o fato de ser num contexto em que a gente gosta, faz com que fique mais leve, com que fique mais simples. Então eu acho que o filme consegue trazer isso, mas é um ponto negativo pela quantidade mesmo. Eu achando que para um filme de 3 horas acaba sendo o ideal. Aí, ainda como ponto negativo, muita gente também vai achar que o filme demora para engrenar. Mas num filme de 3 horas, eu acho que isso é um pouco comum. Você não assistiria Titanic e diria que demora para o navio começar a naufragar, porque o filme conta mais do que a história do naufrágio do barco. Ele é uma viagem pela a relação que se cria entre a Rose e o Jack. E o filme é basicamente isso também. Ele tem a história principal, tem o motivo do filme, mas ele consegue navegar entre outras coisas, que é, como principal, a amizade do Rock com o Ryan Grace. Na minha visão, é um tempo ideal, assim, mas para alguns espectadores podem sentir que o filme demora para engrenar ali na solução, na história principal, o que é normal, tipo um filme de 3 horas, mas eu entendo quem diria aí, quem der esse tipo de opinião, mas eu acho que não, eu acho que é o tempo ideal ali para você conseguir imersão na história, imersão nos personagens, porque são poucos, então você precisa de aprofundamento deles, porque senão fica uma história muito vaga. No fim das contas, Devoradores de Estrelas é muito mais do que uma história sobre um homem perdido no espaço. Ela é uma história sobre 2 espécies que descobrem que tem muito mais em comum do que imaginavam. É sobre ciência, é sobre sobrevivência, é sobre amizade, mas acho que principalmente é sobre cooperação, sabe? O Raylan começa a sua jornada acreditando que ele tá sozinho, que só ele precisa fazer, mas ele termina entendendo ali que a maior descoberta na missão talvez não seja científica, que a maior descoberta é que ele não precisa enfrentar tudo sozinho. O Rock não é apenas um aliado dele, ele se torna um amigo, ele se torna uma amizade que muda completamente o significado da missão, sabe? Por isso que se tivesse que resumir Devoradores de Estrelas em uma frase, eu diria que é uma aventura espacial para salvar estrelas, que no fundo fala sobre a importância de encontrar alguém com quem dividir o peso de salvar o mundo. E eu acho que também, junto disso, ele é a prova de que, na verdade, os grandes problemas da humanidade, os grandes problemas que a sociedade enfrenta, só é resolvido se a gente cooperar. A gente teve, por exemplo, o Covid e uma vacina feita em tão pouco tempo só foi possível graças à cooperação e às informações de vários cientistas de vários países e gastos e investimentos de várias localizações para que a gente possa ter tido a vacina tão rápida assim. E eu acho que o filme é basicamente isso. Ele traz ali uma perspectiva da gente entender como sociedade, que é a colaboração, é a amizade, é o entender a perspectiva do outro, que faz com que a gente consiga resolver os grandes problemas da sociedade. Agora eu quero saber de você, e aí, o que você achou do filme? Já assistiu? Pelas minhas críticas, pelas minhas análises aqui, você que eu gosto de assistir o filme, eu super recomendo, tá? Tá na Amazon, eu super recomendo, assistam o filme. Depois volta aqui nos comentários pra contar o que você achou do filme. Se você já assistiu, coloca aí a sua nota pro filme. Aí, você gostou do filme, achou que faltou alguma coisa? Acha que o filme merece uma vaguinha, merece um prêmio do Oscar no ano que vem? Deixa aí nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos. Entra aqui no canal, vê os outros vídeos aí. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a Copa do Mundo, falando sobre Bet, sugestões de livros. Tem uma imensidão, gosto de falar sobre qualquer coisa, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo, compartilha se você gostou, tá bom? Eu sou Israel, um beijo e tchau!